Stop loss. Cuide do risco e o retorno cuidará de si mesmo. Será que isso é verdade? Aqui é Paulo Costa da Smart Ape Trading e eu quero falar um pouco hoje sobre Stop Loss, que tem tudo a ver com gerenciamento de risco. Na verdade, é aqui que tudo começa. Todo trade deveria começar com Stop Loss, ou com a consciência do risco. Quanto eu estou disposto a perder nessa operação? Essa é a primeira pergunta. Geralmente nós pensamos que para aumentar o nosso retorno, nós precisamos aumentar o nosso risco na mesma proporção. E de certa forma, em alguns casos, isso é verdade. Mas hoje eu vou demonstrar para vocês aqui, de uma maneira quantitativa, o papel principal do trader, que é maximizar o retorno e minimizar o seu risco. Quando o retorno e o risco são diretamente proporcionais, a gente teria uma curva assim, ó, e crescente, né? Na medida em que o retorno vai aumentando, o risco também vai aumentando, de maneira que a gente sempre fica com um quadrado. Esse primeiro R representa o risco e esse segundo R representa o retorno. Então, aqui você teria um risco para um retorno. Então, se você quiser aumentar o retorno, você precisa também aumentar o risco. Você precisaria ter risco 2, retorno 2. E assim por diante. Risco 3, retorno 3. Mas, no trading, não precisa ser assim. Muitos traders, iniciantes, não profissionais, maximizam o seu risco e minimizam o seu retorno. Exatamente o contrário do que deveriam fazer. Dessa forma, ele tem um risco grande e um retorno pequeno. E eles fazem isso inadvertidamente, ou seja, sem perceberem que estão fazendo, e eu vou demonstrar para vocês hoje como que isso se dá na prática, tá? Ao invés de ter essa curva aqui, de aumento do risco e o retorno pequeno, maximizando o risco e minimizando o retorno, o correto seria maximizar o retorno e minimizar o risco. Dessa forma, você teria a seguinte curva, risco-retorno. Esse é o ideal, para que você possa, então, obter realmente lucro nos seus trades a longo prazo. Minimizar o risco, maximizar o seu retorno. Minimizar o seu risco, maximizar o seu retorno. Esse é o cenário ideal para que a sua curva fique assim, cada vez mais longa para a direita e menos inclinada para cima possível. Vamos supor que você tenha um ativo cujo preço atual é $100, ok? Eu vou demonstrar aqui para vocês na prática como isso funciona, certo? E você pensa que ele tem o potencial de chegar a $300. E você está interessado, então, em comprar e em obter esse ativo. Então, o preço definido é $100. Você define o seu stop loss, ou seja, se você perder 50, você vai pagar 100. Se você perder 50, você, então, vende o ativo ou sai da operação. Então, definindo aqui $50 de stop loss, a gente vai chamar isso de um R, um risco. A próxima coisa é o seu retorno. Você tem a possibilidade de ter 1 para 1, aí você teria $50 de retorno, né? Você comprou por 100 e está valendo agora 150. A outra opção é 2 R's. Você pagou 100 e agora o ativo vale 200. Então, você obteve um lucro de 100, ou seja, 2 vezes o seu risco. A outra opção, 3 R's para 1 R. Um risco para 3 retornos, né? Você estaria com um lucro de 150. 4 R's, você tem 1 R de risco para 4 de retorno. Então, você teria um lucro de $200, porque você pagou $100 no ativo. E agora ele vale 300. Então, esse é o cenário muito bom, se bem que
É mais difícil também, estatisticamente, você encontrar um ativo com esse potencial, com essa probabilidade de um potencial de 4:1. É mais difícil encontrar, né, um ativo assim. Mas isso aqui é apenas como exemplo, tá? Então, vamos pensar assim. Supondo que o ativo começa a vir contra você, chega aqui a 49, quase pegando o seu stop. Na medida em que ele vem contra você, o sentimento é de esperança de que ele retorne. Na verdade, isso é um mecanismo, né, de evitar experimentar um sentimento de fracasso. Porque caso ele venha e tire você da operação, você enfrentaria esse sentimento de fracasso. É normal isso acontecer, se bem que não é o ideal, né? A gente precisa vencer esse instinto, porque não tem nada a ver com fracasso ou com sucesso. O trade é o que é, né? E é apenas uma sequência de probabilidades. No caso aqui, quando a operação é favorável e começa a mostrar um pouco de lucro, a tendência é realizar esse lucro e sair da operação para preservar, então, o sentimento de vitória. Então, há muita perseverança na perda e pouca perseverança no ganho. Isso gera exatamente um fator risco-recompensa, exatamente o contrário do que deveria ser. Ou seja, nesse caso, o fator risco-retorno seria o seguinte: na intenção era 1:4, mas na execução acabou sendo 2:1. O trader inexperiente arriscou 50 para obter 25. E se isso se torna um hábito, então a conta não fecha. E é por isso que muitas pessoas não se dão bem no trading e nem sabem que isso está acontecendo porque não tem uma abordagem quantitativa de anotar tudo o que faz para depois poder revisar e melhorar a cada dia. E, eventualmente, o trader iria aqui, nesse exemplo, na direção que originalmente era prevista. Vamos pensar num outro cenário aqui, gente. Supondo que esse ativo esteja em consolidação, esteja aqui lateralizado, né? Sobe e desce, sobe e desce. E o trader esteja aguardando, né? Aguardando um rompimento desse congestionamento aqui. Tem muita gente cuja estratégia é rompimento. Se romper aqui, eu compro. Se romper aqui para baixo, eu vendo. Então, o ativo rompeu aqui. Então, o trader realiza uma compra nos $100, correto? Então, o risco definido, 1R, é essa área aqui, porque o stop loss vai ser colocado aqui. Então, daqui para baixo é a sua área de risco. 1R, que a gente vai chamar de 10%. E a compra é realizada aqui, então, no topo dessa barra aqui, $100. No caso, você terá 1R, ou seja, um risco para 2 retornos. Você tem 1R, que representa aqui 10%, para 2R, que representa 20%. Correto? E, eventualmente, o ativo chega nesse preço e você obteve, se você arriscou, por exemplo, 50, você obteve 100 de lucro. Ou seja, 2 vezes, então, o seu risco. Agora vamos pensar num cenário aqui alternativo, tá? A mesma ideia, mas num cenário alternativo. O trader está aqui aguardando o rompimento, rompeu aqui, mas ao invés dele entrar aqui no 100, ele espera uma confirmação e ele entra aqui no 125. Ou seja, ele entra mais tarde, né? A compra é realizada no 125. Então, agora, o risco de 1R passou a ser 15%, porque o risco é maior do que o exemplo anterior. Agora, o alvo é o mesmo, 200 é o alvo. E o retorno é 1R, que é 15%. Nesse caso aqui, a relação risco-retorno é de 1:1, correto? O seu stop fica aqui e o seu take profit fica aqui. Eventualmente, o preço chega no alvo, nesse exemplo aqui. Mas
A questão é o seguinte, né? A gente vai comparar aqui o resultado depois que você realizou 100 trades. Qual é o resultado dependendo do risco-retorno que você adota? No primeiro exemplo, seria 1 R para 2 Rs, 1 para 2. O risco ou o tamanho do seu stop loss era $50. A sua taxa de acerto, vamos supor que nos dois casos é de 50%. Você teria um resultado de $2.500. Quando o seu risco é 1 para 1, com o mesmo valor de stop, com a mesmíssima taxa de acerto, o seu resultado seria 0. Por quê? Porque você acertaria 1 R, a metade, 50 trades, 1 R. Os outros 50 trades você perderia a mesma quantia. Então, fica elas por elas. Você fica no empate, você fica no 0 a 0. Eu estou mostrando isso para você para ilustrar a importância da relação risco-retorno. E o que define a relação risco-retorno não é apenas uma escolha que você faz e diz, comigo vai ser assim, e sim o tamanho do seu stop. Porque você pode determinar o tamanho do seu stop, mas você não pode determinar o tamanho do espaço que o mercado vai percorrer. Né? Então é muito importante que você obtenha então essa compreensão. Vamos para frente. Então eu quero demonstrar aqui para vocês que não é tanto aquilo que a gente agrega ou adiciona à nossa estratégia de trade, mas no nosso trade também é aquilo que a gente elimina. Então eu vou mostrar para vocês aqui nessa próxima tabela aqui. Vamos supor que você faça 6 trades, ok? E a gente vai então analisar aqui o resultado. No primeiro você obtém 50 pips, ou 50 pontos. Né? No segundo você perde. No terceiro você ganha. No quarto você perde. No quinto você ganha 50 pontos. No quarto você perde. Então, no total, né, você teria 150 pips de ganho e 150 pips ou pontos de perda. O seu resultado é 0. 0 a 0. Correto? Vamos supor que eu oferecesse para você um indicador mágico que lhe desse, a cada 7 trades, lhe desse um trade vitorioso de 50 pontos. Seria ótimo, né? Porque no caso aqui, o seu índice de acerto é 50%, então você teria um resultado aqui de 50 pips. Ótimo, a cada 6 trades, né? Você tem garantido 50 pontos a mais na sua estratégia. Então, é muito bom. Agora, vamos eliminar isso. Vamos eliminar esse indicador, vamos eliminar esses 50 pontos extras, ok? Vamos supor que eu te desse agora, ao invés de te dar um indicador, eu te desse um conselho que possibilitasse o mesmo resultado de 50 pips sem ter esse indicador. Qual seria esse conselho? Eu aconselharia você a eliminar uma perda. Veja bem, quando você adiciona um ganho ou elimina uma perda, o resultado é exatamente o mesmo. Entretanto, a gente fica tão mais fascinado à procura desse indicador mágico ou dessa estratégia mágica que vai me dar, então, um ganho extra. Quando, na verdade, seria muito mais simples a gente se concentrar em eliminar perdas. Eliminar perdas. Então, preste muita atenção nisso. Eliminar perdas é muito mais importante do que obter ganhos. Porque quando você cuida do seu risco, o retorno cuida de si mesmo. Eu vou terminar aqui com algumas lições para a gente relembrar. Antes de entrar num trade, planeje a sua saída, como que você vai sair desse trade, ou seja, onde você vai estopar, ou no lucro ou no prejuízo. Isso é inegociável, porque senão você vai ficar numa situação assim, não tem como sair.
Então, comece pelo stop loss. A saída é mais importante do que a entrada. A segunda lição: o tamanho do stop loss é muito importante, como nós demonstramos ali, porque o tamanho determina a relação risco-retorno. Terceiro, minimizar perdas é a tarefa mais importante do trader. Aprenda a minimizar perdas. 4 e último, proteja o seu capital financeiro e também o seu capital emocional. A não ser que você seja um robô, um alienígena. Eu sou assim, né? Quando eu tenho uma perda, por mais que eu tenha experiência de perder, por mais que eu saiba que a perda faz parte, a gente é um pouco emocionalmente abalado, né? É por isso que num dia de perda, por exemplo, eu paro tudo. Paro tudo, vou refrescar a cabeça, vou fazer alguma outra coisa e talvez eu volte para o meu segundo trade. Então, por quê? Porque o instinto da gente é a gente agir, então, pela emoção. Então, proteja o seu capital financeiro com stop loss e proteja, ao mesmo tempo, o seu capital emocional, tendo sempre perdas dentro do seu gerenciamento de risco. Espero que esse vídeo tenha agregado valor. Fica com Deus. Até a próxima.